Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para meditar bem sobre esse assunto, vamos tomar as palavras do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1374. Nos diz o seguinte: o modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Então veja, estamos falando da presença de Jesus sob as espécies eucarísticas. Espécies eucarísticas é o nome que se dá para aquelas duas matérias que são apresentadas no ofertório, o pão e o vinho, que depois vão se tornar, por uma mudança substancial, em corpo e sangue de Jesus. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que seja a Eucaristia, o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Então, a Eucaristia ela tem um destaque, é o fim de todos os sacramentos. Todos os sacramentos estão ordenados para a Eucaristia, ou seja, quanto mais eu estou em comunhão com Deus, com a igreja, vivo os sacramentos, mais eu vou estar apto para celebrar a Eucaristia. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Salvador. Essa é a frase importante, No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos, primeiro, verdadeiramente, realmente e substancialmente, corpo e sangue de nosso Senhor. Verdadeiramente, sem sombra de erro, é verdade. Não é um modo de falar, não é uma alusão, não é uma fábula, não é uma parábola. Ele está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Está realmente, é real, uma presença real, E aqui a palavra real tem sentido de dizer que não é simbólico, não é uma comparação, não é uma encenação de uma santa ceia. Se trata de uma presença real, ele está realmente presente e substancialmente presente. Ou seja, ali naquele pão e naquele vinho, antes da consagração, havia substância de pão e de vinho. Depois da consagração, a substância do pão e do vinho deixaram de existir e ali se tornou, por um milagre do Espírito Santo, a presença real, a presença substancial de Jesus. Ou seja, a substância do pão e do vinho cessa para ali ser substância do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. Então, é uma presença também substancial. Então, 3 qualificações importantes.
No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, real e substancialmente o corpo e sangue de Jesus, juntamente com o corpo, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor. Então, além de ser corpo e sangue, também é a alma e a divindade de nosso Senhor. Ou seja, não é só um pedaço de tecido de Jesus, do coração ou de qualquer outro membro do corpo de Jesus que está ali. Está presente Jesus inteiro. Também, então, a sua alma e a sua divindade. Então, é o Cristo total que nós comungamos. Não comungamos apenas um pedacinho de Jesus. Nós comungamos o Cristo total, corpo, sangue, alma e divindade. Independente de quantas vezes nós fragmentamos aquele pão, ali está presente corpo e sangue de Jesus, alma e divindade, portanto, o Cristo total. E para terminar, vamos ler aqui o que diz a segunda parte do parágrafo 1375. Não é o homem que faz com que essas coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo. Mas é o próprio Cristo que foi crucificado por nós. Então, isso quem faz não é o homem. Quem faz esse milagre de transformar a substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus é o próprio Senhor. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia as palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. O sacerdote diz as palavras, mas quem realiza essa obra é a presença do Espírito Santo, que transforma aquela materialidade, as espécies eucarísticas, em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então cabe a nós, neste dia de Corpus Christi, reconhecer essa presença santa, glorificar o Senhor, adorá-lo e procurar o máximo possível corresponder a essa oferta de amor que ele faz de si mesmo no Santíssimo Sacramento, comungando com amor e adorando a sua presença real, a sua presença verdadeira e a sua presença substancial no Santíssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.